Olá, é um prazer estar aqui no CS Day 2021. Meu nome é Erika Tonice, sou diretora executiva na RD Station. A RD Station, para quem não conhece, é uma plataforma de marketing e vendas, então nós oferecemos software no modelo SaaS para automação de marketing e CRM. Com foco em pequenas e médias empresas. E no meu papel na RD, eu sou responsável pelas áreas de implementação, de Customer Success para clientes diretos, Customer Success para parceiros, suporte e CX. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês nesse evento incrível que a Sensideira proporciona para a nossa comunidade de CS no Brasil, né, onde a gente tem a oportunidade de trocar, e, né, de aprender e trocar com profissionais, né, da área de CS no Brasil. E a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre abordagem de carreira. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns mitos, né? Falar sobre uma abordagem não linear para a carreira de CS e vou compartilhar também algumas dicas, né? E conforme eu preparava esse conteúdo para compartilhar com vocês aqui hoje, eu pensei tanto em profissionais que estão início, meio de carreira na área de CX, na área de CS, profissionais interessados, né, em ingressar na área, como também líderes, né? Muito do que eu trago aqui vem é um compilado de conversas que eu tive com profissionais da área sobre carreira ao longo dos últimos anos, e que vem me ajudando também em conversas, mentorias que eu tenho de carreira, tanto no meu time como com algumas pessoas no ecossistema. Então, eu espero que seja bem rico aí para vocês também. Então, começar falando aqui um pouco, né, de como está o panorama da área de CS, CX no Brasil, né? Então, ao longo de 2020, as vagas nas áreas, né, que tenham componentes ou de Customer Success ou de Customer Experience cresceram 220% no Brasil. E comparando, né, o número de vagas que a gente tinha no final de 2020 com o número de vagas que nós temos nesse momento em aberto, a gente ainda teve um crescimento de mais 105%. Nesse momento, a gente está falando em 8 mil vagas, em torno de 8 mil vagas em aberto nas áreas de CS ou de Customer Experience. E aqui eu vou começar contando um pouco a história do João. E falando aqui um pouco de carreira linear, né, de abordagem linear sobre carreira, né? Então, o João, quando ele estava ali recém-formado, não me lembro bem se ele se formou em jornalismo, administração, ou pode até ter sido engenharia, não me lembro ao certo. O fato é que o João queria ingressar no mercado de trabalho, ele era reconhecido como alguém que tinha bom relacionamento interpessoal, algo que se destacou em estágios que ele fez durante a faculdade, da forma que ele atuava na faculdade. Ele gostava de resolver problemas. E daí, conversando, né, com algumas pessoas e se engajando em processos, ele resolveu iniciar uma carreira na área de atendimento a cliente. E ele se apaixonou, né? Deu super certo. Então, o João, ele foi destaque como analista de atendimento, trabalhou super bem nas entregas, né, que eram esperadas dele, foi observando a atuação da liderança dele, foi, à medida que ele se destacava, foi também sendo reconhecido no grupo dele como um líder natural, né, como alguém ali que apoiava o desenvolvimento do time, que contribuía para a área.
Em conversa com a gestão dele, ele colocou que queria seguir essa trilha de carreira, né, para a gestão. A empresa apoiou, a liderança dele apoiou, ajudou o João a se preparar, né, para essa transição de um contribuidor individual para a liderança. Chegou o momento da promoção para uma coordenação, o João fez uma boa gestão do time dele, boas entregas, trabalhou bem, né, trazendo bons talentos para o time dele, desenvolvendo os talentos, orquestrando as entregas do time, desenvolvendo as pessoas do time dele. E ao longo dessa trajetória, ele também foi trabalhando no próprio desenvolvimento, não só como gestor, né, de uma operação de atendimento, mas também entendendo o impacto que o time dele tinha no negócio como um todo, por que aquilo era relevante, como que o time dele, aonde tinha oportunidade de entregar um impacto maior para o negócio. Nisso ele foi se desenvolvendo, conquistou uma posição de gerência, né, se tornou responsável por uma área funcional na empresa, e o João segue aí a todo vapor uma trajetória de muito sucesso na área de atendimento, na área de CS. E essa trajetória aqui do João é o que a gente costuma chamar de uma abordagem linear de carreira. E tem alguma coisa de errada nisso? Tem alguma coisa de errada na trajetória do João? De jeito nenhum, né? É uma trajetória incrível, né? Muito trabalho, muito esforço, muita intenção, né? Um processo aí, né, a cada passo de descobrimento do que motiva, onde eu tenho que me desenvolver, quem pode me apoiar nesse desenvolvimento, e ele foi crescendo. E é linear porque ele começou, né, e foi trilhando o crescimento dele dentro de uma mesma área, né, e trabalhando essa ascensão na linha, né, saindo de um contribuidor individual para uma carreira de gestão e uma carreira de gerência. O que eu queria chamar a atenção aqui é que esse não é o único caminho, né? Tá tudo certo aqui, e é maravilhoso quando, né, a gente começa uma trajetória profissional e no início a gente se apaixona e fala, é isso aqui que eu quero fazer, e eu quero crescer aqui, né? E até esse crescimento não necessariamente precisa ser numa trajetória de liderança, ele pode ser, né, num caminho de especialista, mas um especialista dentro daquela área. E tá tudo certo, né? Mas em muitos momentos, né, pessoas me procuraram para mentoria sobre carreira e elas viam esse como o único caminho, né? Em muitas conversas que eu já tive ao longo da minha carreira, as pessoas vieram para mim muito vendo esse como o único caminho se eu tenho ambição e se eu quero crescer. Só que esse não é o único caminho, né? E tem um mundo de possibilidades que pode acontecer. Então, agora eu vou contar a história de outro personagem. E essa personagem é essa personagem que está aqui falando com vocês hoje. Sou eu. Né? A minha abordagem de carreira e a minha trajetória, né, de carreira foi não linear. Mas eu vou contar para vocês alguns pontos importantes que fizeram a diferença, né, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, e depois eu vou contar que vou tentar sumarizar isso em algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu comecei a minha carreira numa multinacional americana, era American Express, num time de vendas B2B, né? Então era área de estabelecimentos. Comecei como estagiária, fui efetivada, fiquei ali em torno de 4 anos dentro de um time de vendas na área de gestão de carteira, né? De estabelecimentos.
E nessa trajetória, muita coisa aconteceu nesses 4 anos. Então, eu comecei na área que fazia atendimento de clientes estratégicos, né, de estabelecimentos estratégicos, então de grandes contas, estamos falando aqui de companhias aéreas, de grandes redes de varejo, e daí dando apoio ali como estagiária aos gerentes de conta, aos account managers. Aí depois, na minha efetivação, passei para a área de SMB, que trabalhava essa gestão de estabelecimentos de forma escalável, então via teleatendimento, com programas outbound, né, com programas de abordagem proativa e intencionais para fazer ativação, para fazer venda de serviços, para fazer prevenção de churn, né, para que os estabelecimentos continuassem aceitando o cartão e crescendo o share com cartão. Então, bastante a ver com o que a gente chama de CS hoje. Mas nisso, esse modelo era muito disruptivo na época, eu tive a oportunidade de, na minha efetivação, trabalhar nessa área, né? Abracei ali um certo risco, um desafio, com uma mudança de cidade, o centro operacional da MEX estava mudando na época, então na época da minha efetivação, eu também me mudei de cidade, participei desse movimento de migração de um centro operacional, que no início de carreira foi uma oportunidade incrível, que eu aprendi um monte, né, sobre como estruturar, né, uma operação no momento de migração, né, e participei de processos de contratação, de treinamento, né, de estabelecimento ali da operação na outra cidade. Então, foi uma oportunidade incrível, que tinha riscos, tinha desconfortos, né? Mas naquele momento, né, eu olhei, né, para os aspectos positivos da mudança e deu certo, porque proporcionaram muito crescimento para mim. Depois desses 4 anos, eu aceitei uma posição para ser, que era uma posição nível gerencial, né? Então, para ser gerente de vendas numa empresa familiar da área de cosméticos. Então, foi minha primeira experiência trabalhando com produto, primeira e única, né? Depois o resto da minha trajetória toda é serviço, é tecnologia. E eu não tinha gestão de pessoas, apesar de ser, né, gerente. Mas eu tinha ali exposição com outros gerentes que tinham gestão de pessoas, eram meus pares, né? E eu trabalhava em algo muito específico, que era a captação de projetos novos, né, para essa fábrica de cosméticos. Então, foi uma experiência interessante, proporcionou aprendizado, fiquei ali 1 ano, mas por uma série de motivos, né, ali não era realmente aonde eu queria continuar trilhando o meu caminho. E daí, então, 1 ano depois que eu estava nessa posição, eu recebi um contato de um ex-diretor da American Express, que estava nessa época numa outra empresa multinacional europeia, no setor de telefonia, era Vivo, que estava prestes a se chamar Vivo nessa época, e no momento que eles estavam vivendo ali da joint venture, de Portugal Telecom, Telefônica, e se formando uma empresa nacional, eles estavam estruturando uma diretoria de back-office de vendas, para justamente juntar, né, todas essas regionais no Brasil e montar toda a parte de planejamento, monitoramento de performance comercial, e trabalhar ali muito próximo com o VP comercial, né, com o COO na época. E, poxa, eu achei que era, né, uma oportunidade incrível, e eu ia fazer a gestão de um time, eu ia ser gerente de um time ali. Então, tinha uma pessoa na época, e daí eu ia, né, fazer as demais contratações, e eu decidi ir. Então, aqui eu acho que o primeiro aprendizado é a importância, né, de nutrir boas conexões nas experiências que você tem, no seu network. Esse diretor, né, que entrou em contato comigo, eu nem tinha trabalhado diretamente com ele na American Express, mas ele era muito próximo de líderes com quem eu trabalhei, e daí ele tinha uma boa referência do meu trabalho através desses líderes, né? E lembrou de mim quando eles estavam formando esse time.
E daí foi um período de grande aprendizado para mim aqui. Então, era bem diferente de tudo que eu tinha feito até então. Então, foi um momento de autoaprendizado, com profissionais de alta excelência, num ambiente de altíssima pressão, de alta competitividade no setor, de necessidade de tomada de decisão rápida, necessidade de apoiar a liderança em processos de tomada de decisão, com inteligência, com dados, com estudos. Então, aprendi muito, mas também me cansei muito, fiquei bem estressada nesse período. Fiquei ali 2 anos e meio e viveria tudo isso de novo, né? Uma série de aprendizados que eu tive ali, foi ali que eu fiz, que eu formei o meu primeiro time. Foi ali também que eu fiz a minha primeira demissão, que é algo que a gente nunca esquece, né? Quando a gente tem que fazer uma demissão de alguém que não está dando certo no time. Todo o aprendizado que eu tive sobre o negócio, sobre como olhar impacto no negócio. Então, dali saíram coisas que eu trouxe para a minha carreira para sempre, né? Então, foi uma experiência muito importante para mim. Mas depois desses 2 anos e meio nesse ritmo super acelerado, né, nesse ambiente aí forte, eu precisava de uma mudança para equilibrar a minha ambição de carreira com a minha vida pessoal também. Nesse momento eu tinha me casado, estava começando a pensar em ter filhos e eu não me via, né, como mãe profissional num ambiente que demandava, né, um ritmo muito forte, uma entrega ali muito grande, né? Então, eu comecei a ativar meu networking, aqui de novo a importância do networking, falando com pessoas que eu já tinha trabalhado, que eu tinha tido experiência, e foi que uma pessoa que eu também tinha trabalhado no início da minha carreira estava na Microsoft. E daí ali eu fiz a minha transição para a Microsoft, para a área de Customer Service. Então, ali foi a minha transição de vendas, né, para oficialmente estar no pós-venda, né, na área de Customer Service. Trabalhei ali na Microsoft em Customer Service, suporte e CX. Né? Então, fiquei 10 anos na Microsoft, tive várias funções, trabalhei 5 anos, né, para a região América Latina, depois fiz uma mudança para os Estados Unidos, para a matriz, fiquei 5 anos lá. Lá trabalhei com CX de forma global, atuando junto com os times de produto, com os times de serviço, com os times regionais, né, com os times que estavam nas regiões. Então, trouxe uma complementariedade a muitas das coisas que eu tinha vivido até ali, né? Não só esse aspecto internacional, né, de participar de uma organização global e entender o que funciona, né, atuar com uma gama muito maior de stakeholders, né, um trabalho de influência muito grande. Ali eu fui, num primeiro momento, numa posição de gerente sem time. Então, eu deixei de ter o aspecto de gestão direta que eu tinha na Vivo num primeiro momento, depois voltei a ser gestora, fiz gestão de parceiros, né, que a gente fazia entrega de serviços via parceiros e eu fazia a gestão desses parceiros que entregavam serviço, que também é um modelo diferente de gestão, né, e eu sempre olhei para essa complementariedade, né, complementar o meu portfólio, né, de experiências. E todos os aprendizados que vêm com isso. Depois desses 10 anos, aí eu tomei uma decisão pessoal de voltar para o Brasil, e nesse momento de mudança de retorno, fez mais sentido para mim buscar uma oportunidade no mercado, e daí eu acabei fazendo uma transição para uma subsidiária de uma multinacional americana, que é a Intuit, mas ela tinha acabado de adquirir uma startup no Brasil, né? E eu entrei justamente nesse momento da formação do time de liderança da subsidiária, ali no momento, junto com o time que veio
da startup, inclusive com os founders. Então, outra experiência muito rica, participar desse momento de transição, aprender sobre o mundo de startup, né? Então, eu estava vindo de uma empresa muito grande, com muito alcance, muita escala, então vir para um universo menor, onde existia mais experimentação, né? Pelo aspecto, né, de não ter alta escala ainda, menos risco, né? Então, poder testar mais, ter menos rigidez de processos, e aprender novas metodologias, novas dinâmicas ali, e ao passo que a gente fazia, né, essa estruturação para o crescimento, né, para a construção, para um próximo momento, para uma ambição de uma escala maior. E daí chegou a RD, né, que é aqui uma empresa nacional, né, começou como startup, né, e tenho muito orgulho, é muito bacana estar de volta nessa atuação, né, no headquarter, né, na matriz, onde as decisões são tomadas, onde a gente faz a coisa acontecer, e com um propósito tão bacana, né, que é empoderar os heróis da nossa e heroínas da nossa economia a crescer através de soluções aí de marketing e vendas. Então, venho aprendendo, continuo aprendendo muito, assumir, né, áreas que eu não tinha tido liderança anteriormente e que eu tive que aprender, tive que estudar, e a gente vem fazendo um trabalho muito bacana aí com esse time de CS que hoje conta aí com em torno de 170 pessoas. Então, com tudo isso, né, eu trouxe aqui na minha fala, tentei trazer alguns elementos que fizeram diferença nesses movimentos que eu fiz, mas eu queria colocar aqui, compartilhar isso para vocês de uma forma um pouquinho mais estruturada agora. Então, vou deixar aqui com vocês 5 dicas para a construção de uma carreira de sucesso, né, na forma como eu vejo, né, coisas que fazem a diferença. Deixei essa frase aqui que eu acho bem importante, que é, né, para você esquecer, né, para você esquecer, não, para você perdoar você mais jovem, acreditar em você hoje e criar o você de amanhã, né? Eu acho que quando a gente fala de carreira, é muito importante, né? A gente tem o poder de criar o que a gente quer construir para a gente, né? Exige intenção, exige a gente acreditar, né, no nosso potencial, na nossa capacidade de fazer as coisas acontecer. Então, vou para a primeira dica aqui, que é a base de tudo, é fundamental, que é investir no autoconhecimento. E isso deve ser feito continuamente, não é algo que a gente faz uma vez só, né? Eu já fiz isso várias vezes ao longo da minha carreira, né? Parar realmente, fazer um exercício intencional de autoconhecimento e de reflexão, né, sobre o resultado desse exercício de autoconhecimento. E daí eu vou trazer aqui 3 elementos que eu acho importante levar em consideração quando a gente está falando de autoconhecimento. O primeiro deles, que é a base de tudo, e eu aprendi, né, aprendi com um mentor que eu tive num momento da minha carreira, com um coach, que é usar o entendimento dos nossos valores pessoais como a base da nossa tomada de decisão de carreira. E aqui tem a famosa pirâmide de Maslow. No final eu vou deixar, né, alguns links. Tem exercícios estruturados que ajudam a gente a identificar, né, como a gente ranqueia os nossos valores, o que é mais importante para a gente. Isso é muito importante em processos de tomada de decisão, né? O que aonde a gente se flexibiliza e aonde a gente não se flexibiliza, aonde é
primordial para a gente que aquele elemento faça parte de uma decisão ou da nossa trajetória, e quais são os elementos que são, como a gente lida com cada um deles, né? Então, tudo começa com um forte olhar para os nossos valores pessoais, né? E daí, quando a gente se alinha a uma empresa, a um time, a um líder, a um mentor, o quanto que a cultura dessa empresa alinha com os meus valores pessoais, a cultura desse time alinha com os meus valores pessoais, aonde eu tenho que ter um alerta, aonde as diferenças são complementares e me ajudam a me desenvolver, e aonde elas geram conflito, que realmente é melhor eu evitar. O segundo ponto é entender o seu perfil. E aqui, quando a gente fala de perfil, é tanto conhecer os seus pontos fortes, né? Tem um livro que tem um exercício, uma reflexão super bacana sobre pontos fortes, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, e que tem todo, né, uma narrativa em cima de você realmente conhecer os seus pontos fortes e alinhar a sua trajetória de carreira a caminhos que potencializem e valorizem o que você tem de pontos fortes. Outros são as suas características, né? Como você se comunica, qual que é o seu modelo de influência, ou como você gosta que se comuniquem com você, como você reaja às situações, se você é extrovertido e você tem uma necessidade maior de troca, de trabalhar de forma colaborativa, ou se você trabalha melhor concentrado, sozinho. E daí, se você tem uma característica ou outra, como você lida nas situações de trabalho que te exigem aquilo que não é a sua característica primária. E aí, os perfis de personalidade, né? O tipo de personalidade. Isso é bacana quando a gente está em time, e conhece não só o nosso, mas o das pessoas que estão ao nosso entorno, e isso ajuda em dinâmicas de construção de time, né, para líderes, e dinâmicas de complementariedade em time, né, em usar as diferenças de forma complementar, mas também ajuda nesse autoconhecimento, como, né, explorar como que eu uso esse autoconhecimento para explorar caminhos ou para me desenvolver e potencializar a minha performance. E as experiências, né? Então, uma reflexão, o que eu faço bem? O que eu faço com muito prazer e faço bem, né? Quando eu termino um dia de trabalho feliz, o que aconteceu naquele dia, né? Quais são outras oportunidades ou como que eu faço com que isso se torne mais frequente, ou posições que têm isso de forma mais prevalente. Como que as pessoas me reconhecem, né? Quando eu peço feedback para as pessoas, né? O que retorna, né? Qual que é a reputação que eu estou construindo? O que eu não vivi ainda e que eu quero viver? E por quê, né? Tanto porque eu quero viver determinadas coisas, como por que eu não vivi ainda. Então, né, o que falta construir, o que eu preciso para explorar esse outro elemento, né? Na minha trajetória, essa foi uma pauta sempre muito importante, né? Essa complementariedade, né, a experiências que eu já tinha tido, experiências que eu gostaria de ter e ainda não tinha tido. Isso pautou algumas decisões em determinados momentos. O segundo ponto é a busca de aprendizado, né? Ter uma mentalidade realmente de aprendizado constante. E entender que esse aprendizado ele vem de diversas formas. E é importante a gente estar aberto a ele. Em alguns casos, é importante a gente colocar intenção, né? O primeiro é o olhar para fora, né? Então, não ficar limitado ao que eu vivo hoje, que é ao que eu aprendi até aqui, né? Ao ambiente que eu vivo hoje e ao que eu aprendi até aqui. Mas se manter conectado com o mundo externo, né? Como a gente está fazendo aqui nesse evento, e consumir conteúdo, fazer benchmarks, trocar com o mercado, isso é muito importante. Se pergunta o quanto você é aberto a tomar risco, né? O que você leva em consideração?
Então, normalmente, quando você se abre a explorar um risco, isso gera um aprendizado. Tem a ver com a questão do erro aqui, que é a próxima, né? É importante a gente capturar o aprendizado, mover, entender como a gente move, entender como a gente previne, se a gente entende que é um erro que a gente precisa evitar no futuro, mas estar aberto a arriscar e errar é importante, porque é uma fonte muito poderosa de aprendizado. E outra é abraçar a diversidade. E aqui eu estou falando de diversidade de ideias, de opiniões, de caminhos para a solução. Então, nós temos a tendência de nos alinhar com pessoas parecidas com a gente e pedir opinião para pessoas parecidas com a gente. Às vezes até, né, querendo um conforto e uma validação daquilo que a gente está pensando. Mas é importante a gente trocar com alguém que olha de um ângulo diferente, né, que vem de um lugar diferente. E aquilo vai somar e a gente vai aprender nesse processo. Né? Então, procurem colocar intenção principalmente em momentos de construção, de soluções, de projetos, de abordagens novas com um cliente diferente, às vezes, trocar com alguém que seja bem diferente de você. E eu tenho certeza que vai sair um bom aprendizado aí. Aí, a terceira dica tem a ver com as conexões. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Como eu falei, na intenção, nas conexões, a intenção na impressão que você deixa, nas oportunidades que você tem, né? Na reputação que você está construindo, na história que você está contando, em cada momento da sua carreira, muitas vezes fazem a diferença numa oportunidade futura, numa oportunidade que se alinha com a sua ambição ou com aquilo que você quer explorar. Então, trabalhe de forma intencional as suas conexões e mantenha, né, uma rotina de nutrição, né, daquelas pessoas que você pode contribuir, né, porque é um caminho de mão dupla, e que podem também contribuir para o seu crescimento, para aprender um skill diferente que você precisa desenvolver para o seu próximo passo, ou para fazer uma ponte para você, né, às vezes interna dentro da empresa, para um caminho que você quer explorar. Então, cuidar da sua rede de conexões é uma dica também que eu deixo aqui, que eu acho muito importante. A minha quarta dica é explorar as possibilidades. E as possibilidades são muitas, né? Então, como eu falei, conforme você tem o seu autoconhecimento, sabe o que você gosta, aonde você é forte, o que você faz bem, o que você quer fazer mais, o que você não fez ainda e gostaria, né, de explorar, de conhecer, existe um mundo de possibilidades. Então, aqui falando só da nossa sopa de letrinha aqui, de CS, CX, eu gosto de usar essa figura, que é pensando na experiência do cliente como um funil, né? Que começa lá no produto, né? Passa por uma experiência de autosserviço, né? Do cliente ali buscar soluções por si só, quando as coisas não acontecem 100% dentro do produto, as interações de um one-to-many, seja para educação, ou seja através de um fórum onde clientes ajudam clientes, até chegar na interação one-on-one, que acontece, né, no momento de implementação, ou com o CS para evoluir na jornada, para uma negociação, ou com o suporte para resolver alguma coisa pontualmente. E nesse caminho, e daí o feedback loop, né? Como a gente continua trabalhando melhoria para que cada vez mais esse funil da experiência tenha exatamente esse formato, onde a maior parte da experiência, da interação com o cliente se resolve dentro do produto. E daí aqui, né, a gente tem funções como contribuidor individual, atuando ali no one-on-one, ou atuando na melhoria contínua e na entrega que faz via autosserviço, nesse feedback loop, interação com o produto, ou trabalho até com times de produto,
para a evolução, que essa experiência seja cada vez mais intuitiva e se resolve por ali, e tanto no nível de contribuidor individual, como em liderança. E daqui saem também várias possibilidades, né? No time na diretoria que eu lidero na RD, né, de CS, de suporte, de enablement, quando a gente fala enablement, pode ser enablement de cliente, enablement do time interno, de CX. A gente já teve pessoas que foram para o time de produto, né, para posições de PM, para posições em design, para engenharia, para marketing, para vendas, para gestão de talentos, ou para o financeiro, né, para N outras partes da organização. E às vezes esses movimentos eles têm uma ascensão em termos de hierarquia, às vezes é um movimento lateral para complementar a carreira, né, ou fazer uma transição de carreira, para daí buscar um crescimento, seja como especialista, seja no caminho de liderança. E a última dica aqui, para terminar, se divirta. Né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, com muita responsabilidade, gestão de entregas, de impacto, e aqui a gente também, enquanto a gente faz isso, a gente deve cuidar um do outro, dar um pouco de risada, se divertir, trazer uma leveza para essa jornada. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Quero finalizar aqui com essa frase do Walt Disney, né, que eu acho que todo mundo que trabalha em experiência do cliente admira de alguma forma, né? Não importa o que você faça, faça bem, faça tão bem que quando as pessoas virem, elas vão querer voltar para ver você fazendo aquilo, e elas vão querer trazer outras pessoas para ver o quão bem você faz. Então, é isso, né? E o autoconhecimento, ele proporciona isso, né? A gente identificar aquilo que a gente adora fazer e que às vezes a gente tem potencial para fazer bem, e daí a gente investe e a gente faz a diferença. É isso, gente. Obrigada, espero que tenha sido valioso para vocês. Um ótimo evento e até a próxima. Tchau, tchau.